Para todo mundo. Vamos falar hoje sobre a nossa autoestima, sobre autoimagem. É um tema assim fundamental que nos ajuda a entender muito dos nossos processos de dor, né, de vida. Então vale muito a pena indicar, chamar, convidar as pessoas para poder assistir a live com a gente hoje. Afinal, a gente vai estar falando sobre um tema que ele não necessariamente é uma demanda inicial, mas ele impacta diretamente todas as nossas demandas de vida, que é a nossa autoimagem, que é a nossa autoestima. A forma que a gente se percebe, a forma que a gente se sente na vida, a forma que a gente se relaciona com as pessoas, né, está diretamente relacionado a como a gente se percebe, a como a gente se vê, a como a gente convive com nós mesmos, como nós convivemos com nós mesmos. Então, muitas pessoas vão perceber, né, com a reflexão de que são muito críticas e persecutórias consigo, que são muito inseguras, que tem um sentimento de que as pessoas sempre vão rejeitá-las, abandoná-las, que tem um sentimento que são insuficientes, né, de que precisam ser querem ser perfeitas, ou precisam ser sempre agradáveis para ser amadas, ou precisam ser sempre apressadas e fazer um monte de coisa, enfim. A gente vai falar um pouquinho da dor hoje, um pouquinho da dor humana, para que vocês possam sair dessa live hoje mais fortalecidos, né, mais conectados com o valor de vocês e com uma melhor autoestima. Quando a gente entende, né, o nosso processo, quando a gente compreende a nossa vida, quando a gente compreende as nossas feridas, a gente tem a chance de mudar a nossa autoestima, de mudar, de transformar, de progredir na nossa autoimagem. Lembrando, gente, que deixa eu levantar assim um pouquinho, tava achando meio baixo. Lembrando, gente, que a autoestima, né, é algo ativo, é um processo ativo. Não é que alguém vai te dar autoestima. Não ache se você tá projetando isso em alguém ou em alguma coisa, né? Então, quando eu tiver um emprego tal, eu vou ter autoestima. Quando eu tiver o corpo tal, eu vou ter autoestima. Quando eu tiver uma esposa, um marido, eu vou ter autoestima. Quando eu tiver... Não. Muito se engana quem pensa isso. A autoestima é uma coisa que acontece muito antes de qualquer conquista da nossa vida. Na verdade, muitas pessoas conquistam muitas coisas e não necessariamente têm autoestima. Não necessariamente têm autoestima. Na verdade, fazem aquilo ainda por um processo de adaptação, de medo, de sobrevivência, né? Eu preciso ser assim, eu preciso ser assado para ser amado. Mas estão lá sofrendo com aquilo, não conseguem nem usufruir do benefício daquela conquista. Então, entenda, né? Isso é muito anterior. Isso é o que vai te acompanhar para a vida inteira. A autoestima, né, a autoimagem é o que vai te acompanhar pela vida inteira, no seu processo de vida. Olha quanto tempo é isso, gente. É muito tempo, né? A vida inteira. Então, vale a pena a gente investir, sim, na nossa relação com a gente. Tá? É o que vai ajudar a gente a ter uma vida mais saudável, é o que vai fazer a gente ser mais leve, é o que vai ajudar a gente a ter mais orgulho e amor com a gente, e é o que vai fazer a gente ter mais resiliência, mais inteligência emocional para lidar com os desafios da vida, que também são reais e também estão aí, tá bom? Então vai convidando todo mundo, eu espero que vocês amem a live. Gente, normalmente esse tipo de live, que é uma live onde eu trago temas mais profundos, né, mais explicativos, nem sempre faz muito sucesso. Então, assim, peço a ajuda de vocês para convidar. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, elas querem tratar uma dor específica, né? Mas como eu falei hoje no story, a queixa inicial das pessoas dentro de um processo terapêutico, ou seja, a queixa inicial é o quê? Aquilo que está mais latente, aquilo que está mais dolorido na pessoa, né? As pessoas vão pra terapia geralmente com uma demanda, né? Do tipo, eu tô com depressão, eu tô ansiosa, minha relação não tá boa, eu tô com problema no trabalho, né? Eu tô com compulsão, Então, geralmente as pessoas chegam com uma demanda. Eu tô com problema na minha vida familiar, né? Chegam com uma demanda. Essa demanda, gente, tá diretamente relacionada a tudo isso que a gente vai conversar hoje. Geralmente essa demanda já é uma consequência de anos numa relação alienada consigo mesmo, de anos numa relação se criticando e se maltratando, naturalizando vivências abusivas, destrutivas, né? Eu abri a caixinha. Você diz hoje? Não entendi, Matheus. Lá nos stories eu deixei uma caixinha, tá? Perguntando qual é a sua demanda hoje, né? Qual é a sua demanda? O que hoje tá mais latente, mais dolorido pra você?
Porque esse entendimento, né, do que hoje está sendo mais desafiador pra gente, ajuda a gente a entender, né, aonde que a nossa baixa autoestima está mais latente. Mas, dentro de um processo de análise, de autoconhecimento, a gente vai entender que, na verdade, aquilo ali é o topo da montanha. A gente já vem escalando esse topo da montanha há muito tempo. E se a gente não começa a olhar para a base dessa montanha, para que a gente possa então mudar de montanha, para que a gente possa então significar a nossa existência de outra forma, a gente pode até diminuir essa dor aqui, mas a gente vai desenvolver outra dor provavelmente, porque o funcionamento ainda é o mesmo. Matheus, eu tô sem a caixinha, mas pode mandar aqui, ó, tem um lugarzinho onde vocês podem deixar pergunta, que é o balãozinho de pergunta, pode mandar aqui no final ou no meio, eu já vou indo lá responder, tá bom? Então, gente, eu vou depois fazer uma live, Matheus, legal sua pergunta, e aí eu vou fazer uma live mais pra frente só com perguntas e respostas, tá bom? Eu geralmente não deixo a caixinha aberta, porque como eu programo aqui um tema pra vocês, eu vou conversando com vocês aqui sobre o tema e vou respondendo conforme vocês vão perguntando aqui ou conforme vocês vão deixando ali na caixinha de pergunta aqui da própria live, tá bom? Então vamos lá, gente. Frase inicial, que eu sei que vocês gostam. E essa frase, gente, amo, 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 amo. Essa frase, ela resume muito do que a gente vai trabalhar aqui hoje. É uma frase de Rogers, que ele fala o seguinte: um elemento que mantém as pessoas fechadas em sua solidão é a convicção de que o seu real eu, o seu eu interior, o eu escondido dos demais, é um eu que ninguém poderia amar. Essa distorção de autoimagem, né, gente, aonde gera uma neurose, uma dor que faz a gente se sentir extremamente inseguro quanto ao nosso valor, quanto a gente merece ser amado, quanto a gente merece ser aceito, esse sentimento de estranhamento com nós mesmos, como se a gente tivesse que estar o tempo todo nos consertando, como se a gente tivesse o tempo todo se esforçando para conquistar as coisas, ou se esforçando para agradar as pessoas, ou se esforçando para mostrar o nosso poder, porque isso não é uma coisa essencial, não é uma coisa natural da gente. É esse sentimento, né, onde a gente se sente nos ambientes e nas relações muitas vezes desconfortável, né, inconveniente, onde a gente sente que as nossas emoções são inconvenientes, né, que as nossas capacidades são insuficientes. É essa distorção de autoimagem, é isso que fica aí latente dentro de mim, né? E que me faz, então, ficar contra mim mesmo, como se eu, de alguma forma, fosse um inimigo de mim mesmo, né? Que faz a gente manter, né, uma baixa autoestima na vida. E isso, gente, é um processo que aconteceu há muito tempo na nossa vida. Isso não é uma coisa que aconteceu ontem, antes de ontem. Isso é um progresso e um processo que aconteceu há muito tempo da nossa vida. E é disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre esse processo. Eu já trouxe isso, gente, em alguns momentos, né, em algumas outras lives. E hoje eu separei 3 vivências. 3 pontos importantíssimos e fundamentais da gente refletir sobre a nossa história de vida, que vai ajudar a gente a entender como a gente se percebe hoje. Entenda, eu não nasci com uma autopercepção. Eu aprendi a me perceber. E o ambiente, as referências e as vivências e a cultura que eu existo, que eu nasci, vão ter um impacto direto. Por quê? Porque os homens devem ser de determinada forma, as mulheres de determinada forma, vai ter família que é muito expressiva, tem família que ninguém pode, é tudo segredo, que ninguém pode expressar nada, tem família que é depressiva, tem família que tem alcoólatra, tem família que tem uma diversidade, e esse contexto vai impactar diretamente. Eu, enquanto criança, não sei falar, eu sou isso, 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 isso. Eu sou o que as pessoas me tratam. Meu valor está naquele momento, enquanto criança, na vivência que eu tenho, na dinâmica, como eu sou tratada, como eu tenho a referência de mulher na minha vida, como eu tenho a referência de homem na minha vida. Essa vai definir quem eu sou. Então, uma criança que é agredida, que é abandonada, que é desqualificada, que é reprimida, a qual todos nós temos em algum nível, seja familiarmente, seja culturalmente, ela vai começar a desenvolver uma autoimagem desconfiada e insegura de si mesma. Ela vai começar a entender, né, e vai criar aí uma grande neurose, aonde eu não posso confiar em mim. O que vem de mim, naturalmente de mim, não é bom, é ameaçador para mim.
Então, por exemplo, um menino quando ele chora e ele escuta, homem não pode chorar. O sentimento é, então eu não posso confiar no que vem de mim, porque o choro, gente, é um sentimento, a tristeza é um sentimento natural. Que vem, a gente não escolhe. Existem coisas que são essenciais da nossa humanidade. Os nossos sentimentos, as nossas necessidades, a nossa imperfeição, ou seja, o fato de nós sermos seres em processo. Quer dizer, nós não somos perfeitos, nós estamos aqui para aprender, para crescer com a vida. Isso são coisas essenciais, não é uma escolha, é como respirar. Então, no momento que a gente vai sendo reprimido nas nossas capacidades, nas nossas emoções, nas nossas necessidades, né? Então, às vezes uma criança vai lá e a criança é amorosa, vai dar beijinho, etc. Ai, para de ser grudento, sai. Ninguém gosta de criança assim. Eu tô ali, né, naquela situação entendendo. Então, tem algo dentro de mim que não é conveniente, que é ameaçador para as minhas relações, para os espaços que eu quero ocupar. E aí a gente vai se moldando. Então, algumas coisas, e são exatamente esses 3 pontos que eu vou trazer hoje, ajudam a moldar essa autoimagem. E se a gente não questiona isso enquanto adultos, se a gente não chega na nossa vida atual, adulta, né, e questiona que é o único momento que a gente tem, de fato, capacidade e competência para fazer esse tipo de questionamento, que a gente tem habilidade mental de questionamento, de análise das coisas que a criança não tem, a gente fica simplesmente reproduzindo isso o resto da vida. O resto da vida. Então tem gente que vai ficar refém dos traumas da infância, da vida, da história. Então assim, eu odiei aquilo que aconteceu comigo, mas eu simplesmente fico reproduzindo isso na minha vida. Porque a questão hoje, né, gente, é que a vida é com nós mesmos. Hoje não é mais só o outro, né? Não é o que fizeram de mim. O que fizeram de mim é um aspecto, é uma parte da gente entender nossas dores, nossas questões, nossos desafios pessoais. Cada um tem os seus. Cada um tem os seus desafios pessoais, cada um tem as suas dores, cada um tem as suas carências, cada um tem os seus condicionamentos. Mas o que cada um vai fazer disso agora é isso que vai gerar caminho na nossa vida. É isso que vai nos encaminhar na vida. E é esse o convite da live de hoje. A partir dessa reflexão das coisas que podem ter impactado a forma que eu me sinto, o valor que eu sinto que eu tenho, como eu me trato, a gente pode encontrar na nossa história. Então, o convite da reflexão é essa hoje. Eu quero que vocês, junto comigo, façam essa análise aí da história de vocês, né, da vida de vocês, como isso ainda impacta a sua vida hoje. E aí, sobre cada um desses impactos, eu vou trazer também um antídoto, que é qual é o convite, então, para que isso pare de ter impacto na minha vida. É claro, gente, que eu vou trazer aqui como uma reflexão, mas para que a gente se desfaça, né, de algo tão intenso que definiu a nossa autoimagem, isso é processo. A gente precisa estar com disposição, né, para botar a mão na massa e fazer, então, ter novas atitudes, né, buscar novas formas de estar na vida, experimentar novas formas de se expressar, experimentar novas formas de se tratar. Lembrando que são processos ativos. Eu não posso fazer isso por você. E eu vou te falar uma coisa. Sabe por que isso é bom? Sabe por que é bom existirem processos intransferíveis, onde eu não posso fazer isso no seu lugar e nem você pode fazer no meu? Eu posso te ajudar a clarear a sua mente, eu posso te dar instrumentos, eu posso te ajudar na sua análise e na sua percepção. É isso que eu tô fazendo aqui. Agora, sabe por que isso é positivo? Gente, porque você é a pessoa mais poderosa da sua vida. Se qualquer pessoa pudesse e tivesse o poder de determinar as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha forma de me perceber, a minha forma, nós estaríamos refém do outro, do mundo. Muitas vezes a gente se porta assim como refém, porque a gente ainda não encontrou, não se reconectou com o nosso eu verdadeiro. Porque a gente ainda não rompeu, né, com aquelas feridas, porque a gente ainda não significou aquelas feridas, porque a gente ainda se culpa, porque a gente ainda se define pelas feridas. Então, a gente hoje, enquanto adulto, pode olhar para a nossa história e com essa compreensão, com esse olhar empático e amoroso sobre o que aconteceu com nós podemos então nos responsabilizar de uma forma amorosa e não por culpa. E sim entendendo, ok, esse foi um processo que me trouxe até aqui e a partir daqui eu tenho o poder de desenvolver um novo processo na minha vida. E isso é o maior presente que a gente pode se dar. É saber do nosso poder na nossa própria vida, tá bom? Então vamos lá para análise juntos?
Gente, fica à vontade para fazer pergunta, tá? Às vezes eu não consigo responder, quem já me acompanha há mais tempo, às vezes eu não consigo responder na hora da live, né? Assim, no exato momento, mas depois eu subo um pouquinho, converso com vocês, vejo e reflito junto com vocês para ver se eu consigo atender aí essa dúvida, tá bom? Então vamos lá, gente. 3 principais vivências que impactam a nossa autoimagem. Número 1 é a repressão. O que quer dizer a repressão? A repressão é exatamente, e aí muita gente fica com dúvida do tipo, Pri, mas se eu não vou reprimir, como eu vou educar? E educar e repressão, gente, são coisas diferentes. Reprimir e dar limite são coisas diferentes. Vou dar um exemplo pra vocês. Vamos dizer que a criança tá com raiva. E uma criança, quando ela tá com raiva, ela ainda não sabe os limites de expressar aquela raiva. Então, geralmente, ela faz o que? Ela bate, ela xinga, ela grita, ela morde, ela faz um monte de coisa. Existem 2 formas de eu anunciar que o que ela tá fazendo não é bom. Existe a forma de eu anunciar que é reprimindo. Que coisa horrorosa, ninguém gosta de menina assim, tem que ser bonzinho, que filho horrível, que nananá. Então, eu, naquele momento, linko a atitude daquela criança com a raiva, com o ruim, com isso diminui o seu valor, eu linko essas 2 coisas. Naquele momento, a criança vai entender o quê? Raiva não é bem-vinda. Eu não posso expressar minha raiva. Gente, isso parece ser inofensivo, mas quantas e quantas pessoas aqui, e várias vezes que eu já fiz enquete lá nos stories, me respondem e falam que tem dificuldade de expressar raiva, de colocar limite, de se proteger, porque raiva é autoproteção. A criança, ela ainda não sabe expressar isso bem, mas ela tá aprendendo. Assim como ela tá aprendendo a andar, assim como ela tá aprendendo a falar, assim como ela tá aprendendo um monte de coisa. Quantas pessoas aqui, levanta a mãozinha aí, né, ou faz um eu. Quem aqui tem dificuldade de dizer não, de colocar limite, porque tem medo de desagradar, porque tem medo do outro não gostar, porque tem medo do outro abandonar, porque tem medo do outro achar ruim. Porque... Quantas pessoas? Então isso parece uma coisa pequena, mas não é. Tá ensinando pra criança que ela não pode ser desagradável, que ela não pode colocar os limites dela. Percebe? Então, qual é a diferença? Qual é a outra forma que eu poderia fazer isso? Sem ser reprimindo. Qual é a forma de educar? Eu encaminho a criança a como expressar aquela raiva. Tá bem, eu entendo que você tá com raiva e que você tá frustrado. E assim, gente, entender que o mundo infantil, a criança vai estar com raiva com coisas que a gente adulto vai achar bobo. Mas pra ela não é. E pra nós, enquanto éramos crianças, não eram. Então, eu entendo a sua raiva, mas se você quer expressar a sua raiva, você senta aqui e a gente conversa. Não pode invadir o limite do outro, que é o meu corpo, assim como eu não vou te bater, você não pode me bater. Eu educo, eu ensino a criança a como lidar com a emoção. A grande questão é que a gente vive de fato numa cultura onde a gente não tem a mínima ideia em como lidar com as emoções. A gente não tem nenhum incentivo de educação emocional. E aí olha só que loucura, gente. A gente nasce com as emoções e ninguém ensina pra gente o que fazer com isso. Na verdade, a gente só vai aprendendo que a gente tem que reprimir, que isso é ruim, que é feio, que tristeza e que medo é fraqueza. Ou seja, a gente vai ficando cada vez mais inseguro com a nossa humanidade. Porra, então sentir medo e tristeza, que são coisas que todo mundo sente, é fraqueza. Sentir raiva é agressão, uma coisa horrorosa que as pessoas vão me abandonar e me rejeitar. Sentir afeto é porque eu tô sendo grudento, carente. Não pode. O que sobra? O que sobra? Então, assim, é uma parte essencial que ninguém escolhe vir, a gente simplesmente vem e a gente precisa entender que as emoções são poderosas, elas existem, gente, por um motivo. E elas são... Quando a gente se desconecta das nossas emoções, quando a gente entra nesse processo de sobrevivência e a gente começa a se alienar de nós mesmos, a gente tem que entender que nesse momento, nesse processo, a gente está se desfazendo, se desconectando de coisas preciosas. As nossas emoções estão dando pra gente sinais do que é construtivo, do que é destrutivo, do que a gente tem que fazer com cuidado, daquilo que é bom e que a gente sente afeto. Porque o afeto, quando a gente, por exemplo, expressa o afeto, a gente está conectando, a gente está fechando parcerias, a gente está fechando vínculos. Falar para sua amiga, para o seu amigo, falar para sua mãe, para sua esposa, para o seu filho que você ama, eu estou construindo um vínculo. Isso é uma das coisas mais poderosas da vida. Todas as emoções têm o seu espaço.
Tristeza não é fraqueza, medo não é fraqueza, raiva não é agressão. Mas a gente aprende, por exemplo, a ter culpa muitas vezes da raiva. Porque uma boa moça e um bom moço não podem sentir raiva. Ou eu aprendo a expressar raiva de forma agressiva e violenta, porque era assim que eu tive a referência. Então, veja, gente, repressão, a gente vai viver em vários níveis de repressão. Existem repressões sobre as nossas emoções, existem repressões que estão ali em como a família vive. Vamos dizer que existe uma família, por exemplo, onde a casa tem que estar sempre quieta. Não pode ter barulho. Muita gente teve essa família ou tem essa família. A casa tem que ser um silêncio. Então, assim, tem 3 crianças dentro de casa, mas a casa tem que ser um silêncio. Tem que ficar quieto. O que eu tô reprimindo nessas crianças se essa casa tem que ser o tempo todo quieta? Eu tô reprimindo vitalidade, eu tô reprimindo alegria, eu tô reprimindo criatividade, eu tô reprimindo movimento, eu tô reprimindo habilidade social, habilidade de comunicação, eu tô reprimindo um monte de coisa. Então, a forma e o funcionamento que a gente foi exposto vai impactar diretamente a gente. Então, vamos dizer que a criança é faladeira, e criança geralmente é, né, gente? Quem aqui era faladeiro quando criança? Eu era demais. Gente, eu era demais faladeira. Tanto que minha mãe, coitada, sempre tinha que ir na escola. Se minha mãe tiver aí, pronuncie-se, por favor. Minha mãe tinha que ir pra escola, gente. Por quê? Porque a pessoa que não parava de falar. E olha como é engraçado, né? Hoje, isso é uma ferramenta, né, de trabalho. E eu sempre fui uma criança muito sociável. E eu sempre fui uma criança muito conectada com os outros. Eu sempre senti muita empatia, eu sempre fui muito... E aquilo gera uma habilidade, uma inteligência minha. Mas que muitas vezes, socialmente, era visto como uma coisa ruim. Era colocado como uma coisa ruim. Inconveniente. Essa criança, ela é inconveniente. É óbvio que os limites precisam ser dados, mas limite é diferente de repressão. E geralmente, o que a gente escuta? Não pode, não deve, é feio, é ruim. Quem faz isso é gente má, quem faz isso... A gente escuta o quê? Descarta. Essa parte de você não presta. É ruim, diminui o seu valor. E aí as repressões, sim, gente, impactam diretamente na nossa autoimagem. Como que as repressões impactam na nossa autoimagem? Tem algo de errado comigo. Eu preciso ficar em alerta comigo. Quem aqui não já passou por uma situação de viver uma coisa e depois fica, ai meu Deus, eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter feito isso, ou ai que vergonha que eu chorei, ou ai que culpa porque eu falei isso, agora aquela pessoa não vai gostar mais de mim. Ficou num sentimento de insegurança, de vergonha, de culpa, de inconveniência depois de algumas vivências. Todo mundo, porque a gente aprende não a lidar com as nossas coisas, não a aprender. Veja, tudo é processo. Ninguém vai aprender escrevendo. Você aprendeu, nasceu escrevendo? Não. A gente vai escrever as palavras erradas até a gente começar a aprender a escrever. Isso é um processo. Emoção é a mesma coisa. A criança tá ali expressando a emoção dela do jeito que ela sabe ainda, e ao invés de sermos encaminhados em como a gente pode expressar melhor e de forma saudável, a gente é reprimido. E por que isso acontece? Porque a gente já vai vindo de gerações e gerações e gerações de adultos também que foram reprimidos. Então, o pai, ele vai dar pro filho o que ele sabe, o que ele tem. Ele já vem de uma repressão, às vezes vem de uma história de vida ainda mais dura, de muita repressão, de muita violência, Então, isso vai só se replicando. Então, a repressão, e aí aqui eu coloquei 7 repressões, né, para vocês avaliarem e pensarem quais que vocês têm mais forte ou não, que é o que a gente chama de mandatos. As repressões geram essa primeira grande neurose, essa primeira grande ferida, essa primeira grande dor na nossa vida, que é, eu não posso confiar em mim, tem alguma coisa de errado comigo, né? A minha essência não é confiável, eu tenho que estar em alerta comigo. Então a gente tá o tempo todo lá se criticando, se perseguindo, se desqualificando, inseguro, porque a gente sente que tem alguma coisa errada. Então, eu vou falar aqui, tá, gente? As 7 repressões que a gente coloca, né, de forma ampliada para vocês avaliarem. Então, tem o não pense. O não pense tá exatamente com a desqualificação do que a criança pensa, né? Então, ai, que besteira, que bobagem, né? Ou então, para com essas ideias loucas, com essas ideias bobas, né? Então, desqualifica ali o raciocínio e o pensamento da criança. O não fale, que é exatamente aquilo que eu falei, né? Então, fica calado,
né? Não expressa. O que você pensa não tem importância, né? Então não fale. Então muitas crianças crescem tímidas, com muita dificuldade de se expressar e de falar. O não expresse, que é um pouco diferente, gente, porque o não expresse ele tá ligado diretamente às emoções. Então, enquanto o não fale tem a ver apenas com falar, o não expresse tem a ver com expressar as emoções. Então, a criança não pode expressar tristeza, raiva, medo, alegria, afeto. Não sei, cada ambiente tem uma coisa. A gente tem questões culturais. Né? Onde culturalmente a gente tem algumas repressões emocionais maiores. Mas dentro de cada sistema familiar, isso é individual. E aí vale a pena você refletir. Quais as emoções eram criticadas, me faziam me sentir ameaçado e inseguro? Às vezes as pessoas nem lembram, porque tem tanto tempo que elas nem podem sentir isso. Tem tantos anos, lá desde os 3 anos, o menino nunca mais chorou. Lá desde os tantos anos, a menina tinha que ser a salvadora da mãe, nunca mais nem sentiu medo. Então tem gente que às vezes nem consegue conectar mais. Que aí vem exatamente a outra repressão, que é o não sinta. A diferença entre o não expresse e o não sinta é que o não expresse está relacionado ao colocar isso pra fora. Então a pessoa às vezes até sente raiva, mas ela não pode expressar. Em vez dela expressar raiva, ela dá um sorrisinho. Aí depois vai pra casa, puta da vida. Fica aqui, ó, matutando. Eu devia ter falado isso, eu devia ter feito isso. Então fica com uma dor de garganta, com nó na garganta, dá dor de barriga, né? Porque não expressou, não pode expressar. O não sinta é quando eu não consigo nem entrar em contato com essa emoção. Dri, eu nem lembro a última vez que eu senti raiva. Nem lembro a última vez que eu senti tristeza. Eu nem lembro a última vez que eu senti medo. Eu nem lembro a última vez que eu senti afeto, que eu senti alegria. Porque qualquer uma dessas emoções podem ser reprimidas, tá? Tem o não confie. Gente, esse daqui é muito forte, né? Então, quando você escuta, né, os pais sempre falando mal dos outros, ou como uma forma de proteção, gerar uma super proteção, ou seja, gerar uma imagem, né, de que a vida é perigosa, de que viver é perigoso, de que as pessoas não são boas. É óbvio, gente, que muitas vezes os pais querem fazer isso para proteger os filhos. Mas dependendo da intensidade que isso acontece e até como aquela própria família vive, porque tem família que não tem amigo. Tem família que é só a família acabou, né? Que tem essa história de é só a gente, não confia em mais ninguém, você só pode confiar na gente, ninguém mais presta, ninguém mais funciona, ninguém mais... Criança vai comprar a vida, a gente vai comprar a vida, meu Deus do céu, e agora? Então, eu não posso me relacionar com nada, nem ninguém, meu chefe vai querer me passar a perna, meu amigo do trabalho vai não sei o quê, meu namorado vai me abandonar. Então, o não confia é algo que impacta muito a nossa autoimagem, muito a nossa autoestima, que nos deixa muito ansiosos, muito ansiosos. E é importante a gente significar hoje que o mundo é diverso. Vai existir gente para você confiar, vai existir gente para você não confiar. Vai existir gente para você se entregar, vai ter gente que vai te aplaudir, te acolher, vai ter gente que vai te criticar e te rejeitar. Gente, isso é a diversidade da vida. Você, enquanto adulto, hoje tem que se sentir seguro com você mesmo, nas suas escolhas e nas suas ações. Que é o quê? Se eu estou vivendo uma situação que eu estou sendo agredido, desqualificado, etc., eu tenho o poder de ou colocar um limite ou me distanciar daquela relação. Hoje eu tenho o poder sobre os vínculos, porque quando a gente generaliza e fala eu não posso confiar em ninguém, você fica sem um monte de coisa. Você fica sem afeto, você fica sem troca. Você fica sem um monte de coisa. Isso é muito grave. É muito grave. Eu tenho que entender que sim, existem pessoas destrutivas, desqualificativas, isso faz parte da diversidade humana. Mas quando eu aprendo a me proteger, a me defender, porque olha só, se eu já tenho essa mensagem que eu tô vendo aqui, que um monte de gente falando que minha mãe falava isso. Se eu já tenho essa mensagem de não confio, e aí eu vou pra vida e me exponho a relações abusivas e eu não faço nada, e eu participo daquilo, e eu amenizo aquilo que muitas vezes a gente acaba fazendo isso por naturalizar. Se eu fui uma criança que sempre fui desqualificada e agredida, eu não tô achando grave que o outro tá me desqualificando e me agredindo. Eu acho até um pouco natural, normal. Aí é óbvio que isso só inflama mais ainda o nosso sentimento de não confiar. Eu não posso confiar mesmo? Não posso confiar. Gente do céu, já são 8h30. A psicóloga de vocês fala demais, socorro. Tá, vamos acelerar que ainda tem muita coisa pra falar. Qualquer coisa depois a gente faz parte 2.
O sarcasmo, inclusive, Nelson, é um disfarce da raiva, né? Geralmente, o sarcasmo é uma forma de eu não expressar a minha raiva de forma funcional, direta, clara. E isso é muito destrutivo, porque o sarcasmo, às vezes, ele só fere, mas ele não resolve. E a intenção, a função da raiva, né, gente, não é ferir, é proteger a si mesmo, é limites, né? Então, não é necessariamente agredir o outro. Às vezes você vai acabar frustrando ou agredindo o outro como uma consequência de se proteger, de falar sobre o que você percebe, o que você sente e os seus limites, né? Mas é um disfarce. É um disfarce, tá? É importante depois, quando a gente for falar de emoções... Gente, eu já tenho tanto vídeo lá sobre emoções lá no meu canal do YouTube, meu povo, vai lá ver. E eu tenho, assim, várias lives falando sobre emoções, mas eu vou falar de novo, porque inteligência emocional é também base, né, pra nossa saúde mental. Outro, não se mova e não toque. Então, crianças têm que sempre ser muito quietinhas, né? Crianças que precisam... Que aí tem essa coisa do não toque, né, gente? Que é exatamente tanto o tocar afetivo, quanto a coisa da criatividade, da ação da criança. Quem nunca que ouviu essa frase? Quando a gente chegar lá, eu não quero que você toque em nada. Teve uma cliente que ela falou que às vezes ela ia pra festa e a mãe dela fazia ela ficar sentada do lado dela na festa de criança. Ela tinha que ficar quieta, não se mova. E aí, vamos ampliar esse não se mova. Quando a gente aprende a ficar quieto na vida, apenas quieto, quando a gente aprende que a gente tem que se acomodar, que a gente tem que aceitar qualquer coisa, a gente começa a ficar banal na vida. A gente começa a ter dificuldade de se movimentar na vida. Percebe? De crescer, se movimentar, porque quando a gente está conectado com a gente, quando a gente está com uma boa autoestima, com uma boa autoimagem, se movimentar não é uma escolha, se movimentar é algo natural. A gente simplesmente se movimenta. Quando a gente está bem com a gente, quando a gente está feliz, pode ser em qualquer área da nossa vida, a gente se movimenta, é natural, a gente quer e a gente merece o melhor. Então, se movimentar se torna uma coisa natural na vida, né? Mas sim, tem muitas famílias que fazem um convite para banalidade. Isso daí já tá bom, não precisa de mais, né? Que é também parte desse não se mova, tá bem? Ai, tô achando uma gracinha vocês aqui conversando. Mateus, né? Fico de 8 ou 80. Ou guardo a raiva ou falo até demais. Pois é. Aí, sabe uma forma, um boicote que a gente tem pra reprimir nossa raiva? É assim. Ai, sentir raiva é ruim, é péssimo. Isso me faz uma pessoa má, isso me faz uma pessoa... Aí, quando eu vou expressar, eu expresso de uma forma destrutiva. Eu passo do limite, eu fico violento, eu fico agressivo. Aí, o que eu faço depois? Tá vendo como expressar raiva não é bom? Não é bom. Entende? E aí eu vou de novo me auto-reprimir. Então, não é que é ruim, é como eu expresso. As emoções eu expresso de forma funcional, eu expresso de forma resolutiva, respeitosa comigo ou com o outro. Eu tô falando aquilo e tô expressando para resolver a minha situação, para resolver a minha demanda emocional. Positivo. Agora, muitas vezes a gente expressa e faz mais cagada, né? Gera mais cagada. O problema tá desse tamanho, fica desse. Então, a gente tem que aprender a ser funcional com as nossas emoções, para que a gente sinta bem com elas e se sinta mais seguro com nós mesmos, já que sentir é algo que a gente vai sentir, tá bom? E aí, qual é o antídoto, gente, para as repressões? Primeiro, a gente precisa identificar quais as principais repressões da nossa vida, como que isso aconteceu, o que a gente sentia, porque com certeza você se sentia diminuído, inferiorizado, constrangido, envergonhado. A criança sente muito envergonha, ela sente muito constrangimento, né? O meu sobrinho, ele tá com 3 aninhos agora. E olha que engraçado que tá acontecendo agora com ele. Sempre quando ele fala uma coisa engraçadinha, bonitinha, a gente ri. Porque, gente, criança, coisa fofa da vida, criança. E aí, ele fala uma coisa bonitinha, engraçadinha, a gente ri, todo mundo ri, né? E aí, ele começou a sentir que a gente ria, a gente estava rindo dele. Então, algumas vezes que a gente começou a rir, ele começava a chorar. Não pode rir de mim, não pode rir de mim. Ele estava sentindo que a gente estava ridicularizando. Olha a sensibilidade da criança. E a gente tinha que explicar pra ele. A gente não tá rindo de você, a gente tá rindo do que você falou. O que você falou é engraçado, é legal.
né? Não é legal ser engraçado? Então veja como a criança ela tá sensibilizada àqueles adultos, como ela tá conectada a tudo que acontece. Vocês sabem que o funcionamento cerebral de uma criança é 1000 vezes mais produtivo, né? E acontece de forma muito mais intensa do que a de um adulto, porque ele tá de fato sobrevivendo, aprendendo tudo. E ele também tá aprendendo quem ele é, ele também tá aprendendo como se comportar. E ele vai captar coisas muito profundas que às vezes a gente não capta. Então, gente, qual é o antídoto, né, da repressão? É hoje a gente se tornar, né, entenda que hoje o adulto que pode dar colo para essa criança, permitir essa criança, dar voz para ela, acolher as emoções dela, qualificar as capacidades dela, somos nós mesmos. Eu posso olhar para você e ver muita grandiosidade, e ver muita competência, e ver muita capacidade, e ver sensibilidade, e ver muito poder. Mas se você não vê isso em você, nada muda. Nada muda. É óbvio que ter pessoas afetuosas em nossa volta, e isso é uma coisa que vai vir aqui um pouquinho mais pra frente, impacta a gente. Né, gente? É óbvio que ter pessoas amorosas e do nosso lado impacta positivamente, mas não necessariamente transforma. A transformação vem da gente. E aí a gente precisa dar colo para essa criança. E a gente precisa dar voz a essa criança. E a gente precisa acolher as emoções dessa criança. A gente precisa ressignificar o valor dela. Ressignificar o lugar dela. Esse é vamos dizer assim, um tratamento de reconexão com essa criança. Porque o que acontece nesse processo de repressão? A gente vai ficando cada vez mais distante da nossa essência. A gente tem que ser cada vez mais o que o outro espera do que o que somos. A gente tem que cada vez agir mais a partir do que é esperado, do que vai me garantir afeto, atenção, aceitação, do que o que realmente eu sinto e penso. Então eu não vou ter mais presença na vida. Eu estou desconectado de mim, eu estou alienado de mim mesmo. E hoje, olhar para essas feridas, para essas repressões, para essas dores, que isso aqui dói, meu povo, dói demais. Essas repressões para criança dói demais. É uma forma de eu reconectar, de eu me reaproximar de mim. Ah, então o que eu sinto, o que eu penso, o que eu faço, não é ruim. Isso é uma questão do outro. Exatamente, codependência, Nelson. Codependência. Eu posso expressar isso de uma forma saudável na minha vida. E eu posso entender hoje que isso é potência, né? Então, essa capacidade de nos dar colo, de nos compreender, de entender as nossas feridas, para que a gente pare de nos identificar com as feridas. O que é identificação com a ferida, gente? Eu fui agredido, então meu corpo não tem valor. Eu fui abandonado, é porque eu não sou bom o suficiente para ser amado. Eu estou me definindo pela dor, pela ferida que eu vivi. Hoje, enquanto adulto, somos nós que precisamos dar colo para essa criança ferida. E é a gente que tem o poder de transformar, dando voz e espaço para essa criança, que vive dentro de nós ainda, que é a nossa essência. Que é a nossa essência, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: um homem criativo não é um homem comum o qual foi acrescentado algo. O homem criativo é o homem comum, o qual nada lhe foi retirado. Então, nós somos criação, nós somos poder. Mas a gente vai... E aí, por que a gente tem hoje tanta gente deprimida, tanta gente ansiosa? Porque estão ainda vivendo essa ferida. E aí você vem para um mundo onde as pessoas estão sempre competindo, onde as pessoas estão sempre definindo valor por dinheiro, por corpo, por relação, enfim. E isso vai só nutrindo e alimentando. Só vai nutrindo e alimentando essas feridas anteriores. Já perceberam que tem coisas que impactam muito a gente? Isso é uma coisa importante para você perguntar. Por que isso me impacta tanto? Provavelmente, quando você tem uma reação muito maior do que aquela situação pede, provavelmente porque aquela situação impactou, conectou com alguma ferida sua. Então, o sofrimento não é do agora. O sofrimento é do antes.
É uma situação, por exemplo, tem gente que é rejeitado. E aí tem uma baita de uma dificuldade de lidar com essa rejeição. Sofre muito, 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 muito. Aí você pergunta, mas quanto tempo você conhece essa pessoa? Há um mês. Aí eu pergunto, será que esse sofrimento todo por uma pessoa que você conhece há um mês tá adequado? Tá alinhado? Ai, que bom. Maria, que você gosta. Tá alinhado? É, realmente, né? Um mês não tem por que você tá sofrendo tanto. Não, tem sim. A gente não tá questionando o seu sofrimento. Seu sofrimento é importante pra gente olhar. Mas a questão é o entendimento de que você não tá sofrendo por hoje. Você tá sofrendo porque essa situação faz você linkar aquela criança insuficiente que também se sentiu abandonada na vida dela. E aí, hoje, eu reajo com todo aquele sofrimento. E é óbvio, né, gente, que a gente vai ficar disfuncional na vida enquanto a gente estiver respondendo as coisas de hoje com toda a carga do passado. Isso vai ser disfuncional, né? Aí, por exemplo, a gente vai sofrer com uma intensidade gigante uma coisa que a gente não tinha que sofrer tanto, ok. A gente tentou, né? Não deu certo. Tudo bem. Isso é o sentimento de, poxa, tô frustrada, tava legal e tal, pensei que ia dar certo. Esse é o sentimento de frustração de uma pessoa que você conhece um mês. E não, o mundo acabou. Então, a questão não é julgar o seu sentimento, mas é entender esse sentimento. Esse sentimento não fala do aqui e agora. Esse sentimento não fala só disso. Não tá referente só a isso. Esse sentimento me faz conectar a feridas anteriores, internas. Tá? Isso é só uma reflexão. Então, o antídoto é eu me permitir. Eu me responsabilizar hoje em dar colo para minha criança, em acolher a minha criança, em ressignificar o valor e a potência dela na vida. Ou seja, não, sentir raiva não é uma coisa ruim. Eu posso desenvolver uma habilidade, uma forma de lidar e de expressar com a minha raiva de forma saudável e potente, me dando limite e me protegendo na vida. Né? Não, falar não é ruim, expressar não é ruim, o que eu sinto, o meu movimento não é ruim, a gente pode ressignificar essas dores e essas feridas, tá bem? Vamos, né, meu povo? Não sei nem se vai dar tempo e o resto. Mas é porque eu sou uma pessoa intensa, não consigo só falar e passar, eu quero que vocês realmente sintam o que eu tô falando, que realmente faça sentido pra você. Não adianta fazer sentido pra mim se não faz sentido pra você. Tem que fazer sentido pra você pra transformação acontecer. Então a intenção aqui é que você sinta, que você se conecte com isso que eu tô falando, que você se sinta visto pelo que eu tô falando, que você se sinta acolhido pelo que eu tô falando, tá bem? Por isso que às vezes precisa ser um pouquinho mais profundo mesmo. Vamos lá. Outra vivência que impacta diretamente a nossa autoestima. Então, ó, a repressão impacta a nossa autoestima, porque a gente sente que tem algo de errado comigo. E aí, gente, outra coisa que impacta a nossa autoestima é a carência. O que é a carência? A carência é a falta de. Que bom, Daia, que você tá gostando. Sim, querida. O que é a carência? A carência é a falta de. Todos nós, eu, você e todo mundo, temos demandas. Isso não é uma escolha, nós temos demandas sociais. Entenda que a solidão, gente, não é saúde. A solidão é um mecanismo de defesa. Ser saudável não tem a ver com ser solitário. A gente tem que se diferenciar individualidade, autonomia de solidão. Nós temos uma demanda natural ao vínculo. Nós temos uma demanda natural ao afeto. A gente quer se vincular, a gente quer se sentir aceito, a gente quer se sentir amado. Tanto que as nossas maiores dores estão também relacionadas a essa demanda. Nossas maiores dores estão na exclusão. Eu falei aí na semana passada sobre por que exclusão é uma agressão psicológica. A gente sofre tanto com a exclusão, a gente sofre tanto com o abandono, a gente sofre tanto com... São as faltas, com a indiferença. Nós temos demanda. Essas demandas de vínculo, essa demanda de afeto é uma demanda natural. Não é fraqueza. Amar é um ato de coragem, inclusive. Ama quem tem coragem.
E quando eu falo de amor, gente, eu não tô falando de codependência. Ai, que pena, mas vai ficar gravada, tá? A live. Amar não tem a ver com codependência. Quer dizer o quê? Não se ama a qualquer custo. Quando aquele custo é minha própria vida, quando o custo desse amor é minha própria vida, quando o custo daquela relação é minha própria autoestima, ou seja, eu estou com uma pessoa que me desqualifica, que diminui, que me agride, isso não é mais amor. Isso não é mais amor, é codependência. Eu tô com essa pessoa porque de alguma forma eu fantasio que eu dependo dela. Que sem ela eu não tenho valor. Ou uma outra forma de codependência é tadinho. Eu sou grande e por isso eu fico. Porque eu sou maravilhoso, grande e eu dou conta de aguentar o sofrimento. Atenção, atenção, isso não é amor. Eu estou falando do amor saudável. O amor onde eu respeito e sou respeitado, onde eu me expresso, onde eu me coloco, onde eu falo sobre mim, onde eu crio vínculo, intimidade. Isso é a relação, isso é o amor. E nós todos temos demanda. A criança, ela tá doida pra se vincular. Por quê? Porque é uma demanda natural nossa. A gente quer se vincular. Então, as carências, gente, fala sobre as faltas de. Existem algumas demandas principais da infância, da nossa história, que é: a gente precisa se sentir amado, a gente precisa se sentir aceito. O que é aceito? Aceito tem a ver exatamente com toda essa parte mais inata, inerente da nossa humanidade. São os nossos sentimentos, são as nossas necessidades, né? Nossa própria criatividade. Isso é parte essencial da nossa humanidade. Não é uma parte aprendida, é uma parte vital. A gente nasce com, né? Então, a aceitação fala sobre essa parte mais emocional. E a gente tem a necessidade também de ser confirmado. A gente precisa ser confirmado nas nossas ações enquanto criança. Então, por exemplo, se a criança vai subir ali num negocinho e eu falo, muito bem, parabéns. Aí a criança fala, nossa, como eu sou corajosa, como eu sou ótima, eu estou sendo confirmado. Tanto já viu que a criança, ela gosta de chamar atenção, né? Ela faz as nossas... ela faz ali um monte de tripulia pra chamar atenção. E aí quando o adulto ri, aí pronto, quer ficar repetindo aquilo, repetindo, pode repetir 1000 vezes aqui. Então ela precisa de confirmação nos movimentos dela, ela precisa se sentir confiante. Olha só, a criança pode chegar pra mim, tá aqui subindo no sofá. Posso rapidamente ajudar ela, eu posso falar, sobe que você dá conta, vamos lá. Eu estou qualificando a confiança dela, eu estou confirmando ela, eu estou gerando confiança pra ela. Ela faz uma coisa e aí não ficou tão legal a coisa, ao invés de eu chegar e falar assim, não, mas tá horrível, ou tá péssimo, ou você não sabe fazer isso. Eu posso chegar pra criança e falar, nossa, olha que bom que você já começou a conseguir fazer isso. Deixa eu te ajudar com o resto. O resto você vai aprender com o tempo. Então, isso é a necessidade da criança de confiar nela mesma. A forma que o adulto age com ela vai definir imediatamente se ela pode confiar nela ou não. Então, a parte da necessidade de confiança, gente, vem da parte aprendida. Como você se sentiu no seu aprendizado? Você se sentia incapaz, insuficiente, burro, sem dar conta? Você viveu uma super proteção ou você viveu uma super agressão? O que você viveu que pode ter te deixado inseguro sobre a sua potência e a sua capacidade? Então, existem aqui 3 demandas essenciais. Tem gente que vai ter carência de aceitação. São pessoas que são criticadas nas suas emoções. Ou seja, tem que ser forte, tem que ser funcional, tem que ser prático, tem que ser uma boa filha, um bom filho. Não que me dá trabalho, sim que me ajude nas coisas. Ou seja, toda essa sua parte mais essencial, que gera demanda, que é expressão, não é bom. Então, essas pessoas que têm carência, né, gente, de aceitação, são pessoas geralmente que vão se tornar adultos mais racionais, mais rígidos, mais distantes das emoções. Eu não posso sentir muito. Então, eu fico ali mais na defensiva com as emoções. E eu tenho que ser mais prático, eu tenho que ser mais apressado e funcional na vida e útil. Como diferenciar codependência de amor? Fabi, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, tá? Pra gente não quebrar aqui, mas eu vou falar mais, então, já que vocês estão com dúvida. Posso até depois fazer uma live só sobre isso, tá? Então, percebe, quando a criança é reprimida sobre os sentimentos e as expressões dela, ela vai começar a se distanciar, porque ela entende que o que tira o valor dela são as emoções.
Então ela começa a distanciar, se torna um adulto rígido, racional, duro, prático demais, apressado, que tá sempre só pensando em produzir, fazer. Essa é a criança que sente a carência de aceitação. Ela não se sentiu aceita na sua essência. Existe a carência, gente, de confiança, que é exatamente a criança que fica sendo desqualificada na sua competência, na sua capacidade. Seja porque ela tá sendo super protegida, ou seja, tudo o pai e a mãe faz por ela, não deixa ela experimentar, não deixa ela viver a capacidade dela de fazer as coisas. Como tem crianças que sentem carência de confiança porque são extremamente criticadas, perseguidas e desqualificadas. Tudo que elas fazem não é bom, é ruim, podia ser melhor, né? Então, às vezes, tem pais muito críticos e isso vai gerando ali uma carência de confiança. Eu não posso, então, confiar em mim, tá? Ficou clara a diferença dos dois, gente? E aí tem uma carência que ainda é mais grave, que é a carência do amor. A carência do amor, gente, vem quando a criança tem muito pouca nutrição, muita pouca atenção, muita pouca nutrição emocional. Então, é uma criança que foi abandonada, é uma criança que é muito agredida, é uma criança que vive num lar indiferente com ela. Aí isso gera uma carência de amor. Porque nessas duas outras carências, a criança ela se sente vista de outras formas. Então, uma criança que tem carência de aceitação, ela se sente vista na praticidade dela, na prática dela, ela é reforçada naquilo. Ela se sente vista naquilo. A criança que vive aqui a carência de confiança, ela vai ser vista nas emoções dela, ela vai ser vista em outras coisas. Ela pode ser desqualificada nas capacidades dela, mas ela é vista em outras coisas. A criança com carência de amor, ela não se sente vista. Ela não se sente vista. É como eu falei, a exclusão e a indiferença são uma das maiores agressões que existem. Uma das maiores dores que pode existir é o abandono, a exclusão, a indiferença, né? Então isso gera ali uma carência de amor. Ela não se sente amada, que é uma das necessidades mais básicas, tá bom? Gente, qual é o antídoto para isso? Para as carências. Primeiro é entender que, sim, eu tenho demandas, e isso não quer dizer a carência que a gente chama hoje de forma pejorativa, né? Ai, fulaninha é carente, fulaninha não sei o quê. Não, eu tenho demandas emocionais e eu mereço que essas demandas sejam atendidas. Por isso, eu vou buscar me vincular com pessoas amorosas, disponíveis, respeitosas, que não vão ficar me desqualificando. Porque provavelmente, gente, essa carência marca a nossa autoimagem a ponto da gente escolher as nossas relações reproduzindo essa carência. Então, eu tive a carência de confiança, eu vou lá me casar com um cara ou com uma mulher que continua me desqualificando nas minhas ações. Eu tenho a carência de aceitação, eu vou lá ficar salvando o outro, ficar reprimindo e abandonando minhas próprias emoções para ficar salvando o outro. Ou vou estar ali com uma pessoa que vai diminuir as minhas emoções, que vai desqualificar o que eu sinto, vai ficar reproduzindo. Para de ser fraco. Coisa de ansiedade, o quê? Para de ser fraco. Que bobagem. Nossa, que bobagem você tá chorando por isso. Que besteira. Tá ali desqualificando o que eu sinto, né? Ou eu vou estar com uma pessoa que me gera, que reforça a minha carência de amor. Uma pessoa que é indiferente comigo, uma pessoa que me agride, uma pessoa que me abandona, que não tem compromisso comigo, que não tá fechado na vida comigo. Então, eu tava lendo aqui o comentário do Nelson. Então, gente, o antídoto está em hoje você se responsabilizar, né? Hoje você olhar para essas demandas emocionais e ver. Hoje eu estou buscando ambientes, lugares e relações que atendam essas demandas ou estou reproduzindo isso na minha vida? E como que isso impacta a gente na nossa autoimagem? A carência de confiança faz a gente se sentir extremamente inseguro. Faz a gente se sentir extremamente inseguro nas nossas competências, no nosso poder pessoal, na nossa ação. A carência de aceitação faz a gente se sentir extremamente inconveniente, errado, quebrado por sentir vergonha e culpa de sentir as coisas que eu sinto, né? E a carência de amor me faz me sentir um nada, me faz me ver um nada. Eu ainda tô lá me definindo a minha autoimagem pelas feridas que eu vivi. Então impacta diretamente
Essas carências impactam diretamente a nossa autoimagem, o que a gente percebe enquanto valor em nós mesmos. Então, para que a gente não fique a vida inteira refém daquelas feridas, daquelas agressões, daquelas carências e daquelas repressões, hoje a gente precisa olhar para isso. E a gente precisa fazer algo de diferente, porque se a gente parar para pensar, a gente está reproduzindo e repetindo isso na nossa vida. Que é o que a gente faz. Quando a gente não ressignifica a nossa autoimagem, a gente foi agredido e agora a gente mesmo se agride. Se colocando numa relação destrutiva, se desqualificando, né? Se agredindo. Então, muitas vezes a gente vai lá, tá ali só reproduzindo, né? As feridas vividas. E, gente, por último, porque a gente já deu uma hora, gente. Então, assim, por último, pra gente... Vou tentar falar um pouquinho mais rápido esse. Mas depois a gente pode... todos esses temas, gente, já tem lives separadas, inclusive, sobre eles, viu? É porque eu trouxe aqui... Imagina, Nelson, que é isso? É pra comentar mesmo. Porque eu trouxe todos aqui pra entender exatamente de forma mais clara esses 3 aspectos, quanto eles estão conectados à nossa autoimagem, tá bom? Que são o quê? Os condicionamentos. Então, olha só. O que você é hoje não é produto apenas do que você foi reprimido ou daquilo que você não viveu, mas também é produto daquilo que você foi reforçado, daquilo que falaram pra você que é o que define o seu valor. Isso se chama condicionamento. Tem gente que entende que eu tenho valor agradando todo mundo, sendo útil a todo mundo. Então eu tenho valor. Isso se chama condicionamento. Gente, isso não é uma escolha. Se eu só posso dizer sim para ser aceito, eu tô escolhendo dizer sim? Não tô. Eu só posso dizer sim. O que é uma escolha? Pra gente ter escolha, a gente tem que ter pelo menos 2 opções, né? Pelo menos. A escolha tem que vir pelo menos de 2 opções. Eu posso dizer sim e eu estou seguro. E eu posso dizer não e eu estou seguro. Mas o que acontece nesse condicionamento de você vai ser amado se você for bonzinho, se você for boazinha? Eu só posso dizer sim. Então isso também vai impactar diretamente a minha autoimagem. Por quê? Porque às vezes eu tô vivendo uma situação super difícil, que ultrapassa os meus limites, que me desrespeita, mas eu não posso colocar limite. Porque isso é ser uma pessoa má. E aí eu vou ficar me sentindo culpado. Entende? Então, os condicionamentos, aquilo que a cultura e aquilo que a família fala, reforça em você, aquilo que faz as pessoas te admirarem, né, te qualificarem. Por que os homens têm tanta dificuldade com as emoções? Por quê? Porque o que eles mais ouvem é: nossa, olha como ele é forte. Nossa, olha como ele é corajoso. Nossa, olha como ele é não sei o quê. E a menina é: nossa, olha como ela é boazinha. Nossa, olha que menina mais linda, como ela tá ajudando, como ela faz tudo certinho. Isso é um reforço, isso é um condicionamento. Então, a gente tem um condicionamento do seja agradável, a gente tem um condicionamento do seja forte, ou seja, eu tenho que dar conta de tudo para ter valor, né? A gente tem um condicionamento do seja perfeito, que eu não posso errar. Nossa, esse sofre demais, gente. Sofre demais. Tudo isso daqui gera muito sofrimento. Todos esses condicionamentos. Porque todos eles são anti-humanos. Todos eles são anti-humanos e são anti-saúde. Né? Eu achar que eu tenho que dar conta de tudo, gente, é uma agressão violenta comigo mesma. É uma agressão violenta comigo mesma. Eu achar que eu tenho que dar conta de tudo, não tenho que dar conta de tudo nada. A autoestima é falar: eu tenho que dar conta de tudo. Desculpa a palavra. Porra nenhuma. Não tenho que dar conta de tudo. Tem meus limites pessoais, tenho direito. Quero me cuidar, quero dizer não, tá tudo bem. Isso é autoestima. A autoestima vem do autorrespeito. O que eu sinto, o que eu penso e o que eu preciso ocupam um lugar na minha decisão. Não é alienado. Alienação é quando o que eu penso, o que eu sinto e o que eu preciso, lixo. Lixo, não me importa. Eu vou fazer o que as pessoas querem, o que me gera valor e o que eu tenho que fazer. Desconexão. Conexão é quando o que eu vivo aqui dentro ocupa um lugar na minha vida. O que é, Sil, que você tá rindo? Tô atacada hoje, né? Então, exigir que pra você ser forte o tempo todo, gente, é um abuso, é uma agressão com você mesmo. Exigir que você seja agradável o tempo todo é um abuso pra você. É uma agressão a você. Mas é um condicionamento e as pessoas aplaudem. Olha que pessoa maravilhosa. Ela ajuda todo mundo, ela faz tudo por todo mundo. Olha que pessoa maravilhosa, trabalha o dia inteiro, trabalha de madrugada, nunca para. Que maravilhoso!
pessoas batem palma pra isso. Daqui a pouco chega a pessoa no consultório o quê? Depressiva, ansiosa. Porque não tem limites. Uma hora o corpo... Ah, sim, desculpa, palavrão, né? Ai, gente, palavrão é bom. Desculpa quem acha ruim, mas às vezes é bom dar uma xingada, né? Não! Agora tá até na moda aí os livros tudo com a palavra com F, né? Os livros tudo com essa palavra aí. Então, tá na moda. Tá aceitável. A sociedade tá aceitando melhor. O seja apressado. Você é definido a partir da quantidade de coisas que você faz. Olha que pessoa produtiva, maravilhosa. Olha o tanto de coisa que ela fez hoje. Aí a pessoa acorda com dor de cabeça, manca. Gente, tem gente, de verdade, que eu já tive que dar uma bronca. Por quê? Porque a pessoa tava há 2 meses com uma inflamação, por exemplo. Eu tô dando um exemplo, porque isso daí acontece mais. Há 2 meses com uma inflamação e não foi no médico. Aí chega no médico, tá quase morrendo. Tá direto para UTI. Tá quase morrendo. Mas eu tenho que ser produtivo. Trem é ser produtivo. Ai, vai dar nossa crise psicológica. É isso mesmo, porque essa história de que você tem que dar conta de tudo, gente, é uma agressão com a gente. E se a gente não vai falar coisíssima nenhuma, não tem que dar conta de tudo, não. Chega aí, pare. Se a gente não faz isso, vem essa sociedade aí falando isso. Vá passando seu limite, vá passando, passe, se abandone, seja maravilhoso pro outro, tenha muito dinheiro, mas enquanto isso você tá lá, ó, se lascando. Então, ser apressado é um outro condicionamento, que é você tem que ser produtivo, rápido e ligeiro. Aí a pessoa tá descadeirada, morrendo, mas tá lá produzindo. Isso é autoestima, gente. Eu acabei de fazer uma postagem que eu fiz lá no Twitter e copiei aqui pro Instagram. Aonde eu falo... Isso mesmo. Aonde eu falo... E autoestima não é ter um carro, não é ter um corpo, não é ter um marido, uma esposa. Autoestima não tem a ver com você ter dinheiro. Autoestima não tem a ver com você produzir muito. Nada disso tem a ver com autoestima. Nada. Nada. Mas a cultura fala isso, né? Uma pessoa com corpo tal tem autoestima. Uma pessoa que chegou em tal lugar, ela tem autoestima. Tem nada, gente. O que eu mais recebo aqui é um monte de gente com um monte de coisa que a sociedade manda e tá lá acabado por si, por dentro. A autoestima é uma coisa anterior, como eu falei pra vocês. A autoestima fala sobre como você lida com a sua humanidade. Você respeita a sua humanidade? Como você interpreta a sua humanidade? Você respeita as suas emoções e os seus limites? Você acolhe a sua tristeza? Você acolhe as suas necessidades? Você busca atender as suas necessidades? Ou você passa por cima? Você se protege nas situações e coloca limite e diz não? Pro que precisa? Ou você ameniza o que estão fazendo com você? Porque você tem medo de ser rejeitado, abandonado, ou sei lá o quê. Porque são dores muito fortes. Mas enquanto a gente não fechar com nós mesmos, fechar com a gente. Parece um rapper agora falando, né? Vamos fechar o bonde com a gente. Quando a gente não se comprometer com a gente mesmo, você pode ser agradável quanto for. Você pode produzir o quanto for. Você pode ter o corpo tal quanto for. Ainda assim, você não vai se amar. Ainda assim, não é o suficiente. Porque não está nessas coisas. Está em como você lida e percebe a sua humanidade. A gente tem que fazer as pazes com a nossa humanidade. E a gente passa a vida inteira aprendendo a jogar fora isso. Fabi, existem várias formas, mas eu como psicóloga indico, né? Eu indico que você busque o autoconhecimento. O autoconhecimento, gente, é uma coisa poderosíssima. Eu fiz uma live um dia desses falando sobre o poder da sua história. O autoconhecimento é poderosíssimo. É você olhando para a sua história e se empoderando da sua história. Ah, então isso me fere, isso é minha necessidade. Porque entenda, a minha demanda pode ser diferente da sua. Uma coisa que para você é essencial, às vezes para mim não é. E outra coisa é essencial. Porque cada um tem as suas dores.
tem as suas questões. E a gente tem que se comprometer com a gente, olhar para isso. E isso, de novo, eu já falei isso na live anterior e vou repetir. Falei isso na live de ontem e vou repetir. Isso não tem a ver com egoísmo. Ser uma pessoa saudável nada tem a ver com egoísmo. Ser uma pessoa saudável, na verdade, é uma coisa que ajuda muito quem está do lado. Ajuda muito. Nada melhor do que se relacionar com alguém saudável. Porque ela não tá ali jogando as nhaca dela em cima de você, ela não tá ali jogando as inseguranças dela em cima de você, projetando que você tem que ser a felicidade da vida dela, te controlando, te desqualificando. Egoísmo é exatamente isso. É a gente achar que o outro tem que viver como a gente quer ou achar que a gente tem que viver como o outro quer. Isso é egoísmo. Se responsabilizar por você e se cuidar não é egoísmo. Vai deixar você uma pessoa mais amorosa, mais afetuosa, com um amor mais saudável. Tá? Então, sim, lidar com as nossas vulnerabilidades é aceitar a nossa humanidade. A vulnerabilidade é um poder. Né? Quando a gente aprende a lidar com a nossa vulnerabilidade, a gente está muito mais potente na vida. Olha só, uma frase que eu gosto de falar. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos dizer que existe uma pessoa que se expressa muito na vida, que quer melhorar, que experimenta a vida, que se arrisca, que no trabalho tenta projetos novos, nas relações, senta, conversa, fala o que pensa. Tem essa pessoa. E tem essa pessoa que tá travada na vida, que não se arrisca no trabalho, que na vida amorosa não se pronuncia, tem medo da pessoa abandonar, tem medo. Então é uma pessoa que tá fechada, que tá parada. Gente, quem é que vai, provavelmente, falhar mais, errar mais? Quem que vai? Quem que vai? Um ou dois? A pessoa que tá presente na vida ou a pessoa que tá travado na vida? Quem erra mais? Tá com delay. Lu, querido! Amo quando os meus clientes vêm, gente, porque aí eles têm o quê? 2 sessões por semana. 3, né? 2 lives e uma sessão. 3 sessões por semana. Quem é que erra mais na vida? Perfeito, Ana. Porque ele está mais presente na vida. Mas quem cresce mais? Quem cresce mais? A pessoa que está mais presente na vida ou a pessoa que está parada? Então, entender que inteligência é topar a vulnerabilidade. Que é a gente não pegar uma falha e definir a gente. Eu falei nisso aqui, como eu sou burro, horroroso. Não. Como eu sou ótimo, que estou tentando e que estou crescendo. O que eu posso aprender com isso daqui? Ai, mas Dri, mas eu não quero mais ter dor de cotovelo, eu não quero mais ter meu coração partido. Então tá bom, então você topa não ter mais amor na vida também? Amar é estar vulnerável. A gente não controla o outro. A gente escolhe estar com o outro assim como o outro escolhe estar com a gente. Se a gente tem a fantasia de que a gente controla outra pessoa, a gente é fantasia. Provavelmente é uma relação ruim. Complementar, codependente. O afeto é uma escolha. Eu tô vulnerável? É claro que eu tô vulnerável. Por quê? Porque eu tô investindo numa coisa que eu não tenho poder, não tenho controle, mas eu tenho poder e controle sobre pouquíssimas coisas na vida. E o que a gente tem mais poder e controle somos nós mesmos. Que é o quê? Aconteceu, tá aqui numa relação, não, daqui a pouco essa relação acaba. E aí meu coração se parte. Eu tenho 2 escolhas nesse coração partido. Eu posso olhar para aquilo como uma situação e uma dor e uma frustração que eu tenho que lidar na vida, ou eu posso pegar aquilo e acabar comigo, confirmar todas as minhas neuroses, todas as minhas feridas com aquilo. Tá vendo como eu sou insuficiente, como eu não sou legal, como eu sou burra, como eu sou não sei o quê, como E aí, como eu falei pra vocês anteriormente, eu não tô sofrendo só com o fim dessa relação. Eu tô sofrendo por feridas que eu já trazia anteriormente, que estão mal resolvidas e que eu tô levando para essa situação. Então, a vulnerabilidade, gente, tem a ver com estar bem resolvido. Quando eu estou bem resolvida, eu lido melhor com a minha vulnerabilidade. Por quê? Porque eu quero mais é viver a vida, porque eu quero mais é viver as coisas boas da vida. E na hora do tropeço, do buraco, da frustração, da dificuldade, eu sei lidar com aquilo.
Então, quanto mais autoestima eu tenho, quanto mais autoconfiança eu tenho, mais eu topo a vulnerabilidade, mais eu topo estar na vida. Mais criativo, mais expressivo, mais presente na vida, mais comunicativo, eu vou estar na vida. Porque eu confio mais em mim. Ah, olha só, a gente foi pra um lugar, gente, que não tem nada a ver com o que a gente tava falando antes. Vocês estão vendo como é que eu sou, meu povo? Vamos que eu já tô ok. Há 1 hora e 10 minutos falando sem parar. Calma aí. Então, o que eu tava falando pra vocês do condicionamento. Vou falar essa última partezinha pra gente fechar a live, tá bom? Gente, falando nisso, vocês viram que a live de ontem já tá lá no YouTube? Muita gente ontem, durante a live, pediu: Dri, vai estar no YouTube, vai estar no YouTube, vai estar no YouTube, eu tenho que ver 1 milhão de vezes essa live. Já tá lá. Tá? A live de ontem foi muito legal, muito importante. Já falei sobre o ego ferido. Como o ego ferido nos controla. Por que o ego machuca tanto? Né? Por que a gente fica tão dolorido com o ego? Tá? É bom, né, falar, gente, eu tenho uma paixão de falar por essas coisas. Eu tenho paixão, por isso que eu falo tanto. Eu tenho realmente paixão de falar por isso. Isso porque, entendam, né, gente, eu trago aqui pra vocês reflexões, né, instrumentos que mudaram a minha vida. Então não é uma coisa qualquer que eu trago aqui pra vocês, né? A terapia, a psicologia mudou a minha vida, né? Mudou a minha história, mudou a história da minha família, mudou quem eu sou, né? Então eu trago algo pra vocês aqui que de fato é um propósito, né? É uma paixão, é algo que eu confio, é algo que eu vejo todos os dias acontecendo e transformando pessoas. Todos os dias, fazendo as pessoas se reconectarem consigo mesmo, fazendo as pessoas se entenderem. Todos os dias. Mateus do céu, não tem live todo dia, gente. Vocês iam me aguentar todo dia? É muita coisa todo dia. Ó, é o seguinte. Segunda e quarta. Oi. Segunda e quarta tem vídeo. Terça. Não, vamos de novo. Segunda e quarta tem vídeo. Eu posto vídeo lá no YouTube e aqui geralmente aqui no Instagram. Segunda e terça tem live. Aí o que eu faço com as lives? Eu subo geralmente a live de segunda na terça pro YouTube, pra vocês já assistirem. E eu subo a live de... Não, eu subo a live de segunda na terça e subo a live de terça na quinta, já que quarta tem vídeo. Entendeu, né, gente? Então, assim, vocês têm coisa pra caramba, sem dizer que eu posto aí pelo menos umas 3 coisas por semana, né, de material pra vocês. E sem dizer que, por favor, façam parte lá da comunidade da Dri. Venham ser diamantes da comunidade da Dri. Lá no Telegram, a gente ainda tem os resumos das lives. Lá no Telegram, gente, eu passo resumo das lives. Ou seja, eu pego tudo aqui que eu falei pra vocês, condenso em 1 folha, 2 folhas e mando lá. Lá, hoje, por exemplo, eu indiquei lá no Telegram 3 músicas pra acessar nosso poder pessoal. Então são músicas, as músicas mexem muito, elas têm um poder muito grande de fazer a gente conectar a emoções, a necessidades, né, a capacidades. E quem não sabe, né, eu também sou psicóloga, terapeuta corporal. Então, eu indico várias coisas extras lá no Telegram. Então, se você quer consumir mais material de autoconhecimento, já vai lá fazer parte da comunidade da Dri. O linkzinho tá aí na bio do Instagram, tá bom? Vamos lá terminar, gente. Então, os condicionamentos também marcam a nossa autoimagem. A gente começa a entender que o nosso valor está dependendo daquilo, está dependendo daquela ação, daquele movimento, daquele comportamento. Então, tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de dizer não, de relaxar, porque tem que estar o tempo fazendo um monte de coisa. E, aqui no Instagram, tem um linkzinho lá na bio do meu Instagram. Quando você entra no meu Instagram, tem um linkzinho azul. Aperta lá. Quando você aperta lá, vai aparecer um monte de coisa e entre elas tá escrito Telegram. Você aperta no Telegram, no que tá escrito Telegram, e aí você já vai lá entrar direto na comunidade, tá bom? Então, veja, os condicionamentos, gente, impactam diretamente a nossa autoimagem. Por quê? Porque fazem com que a gente entenda que o nosso valor está condicionado a algo. É determinado por algo. Então, eu me sinto bem. Às vezes eu pergunto bem assim para os clientes, por exemplo. Um cliente que tem aqui o Seja Apressado. Aí eu brinco e falo assim: quanto você tem que fazer? O que é pra você um dia que você fica satisfeito? Que chega à noite e você tá satisfeito. Quanto você produziu nesse dia? Porque o apressado, ele tem essa coisa da produção, né? Ele tem que fazer muitas coisas no dia. Aí a pessoa me fala assim um dia, insano.
eu tenho que fazer isso, isso e isso, eu tenho que acordar, se eu não posso atrasar nem 5 minutos, eu tenho que estar não sei o que, eu tenho que... Quantas vezes você se sente satisfeito na vida? Porque nesse dia aí você está desconsiderando toda a sua humanidade. Todos os seus limites. Qual é a chance de você se sentir satisfeito e feliz na vida com esse tipo de demanda e de exigência? Os condicionamentos fazem a gente tornar pessoas exigentes com nós mesmos. A gente fica numa exigência danada com a gente, porque a gente tem que ser aquilo. Qualquer coisinha deslize que tire a gente daquilo é uma ameaça na nossa vida, tá bem? Então, relembrando, tá, gente? O que impacta a nossa autoimagem e a nossa autoestima diretamente? As repressões que a gente vive, as carências que a gente tem e os condicionamentos, aquilo que a gente é reforçado e encaminhado na vida. Tudo isso vai impactar a nossa autoimagem. Vale, então, a gente refletir dessas coisas, como essas coisas ainda existem na nossa vida, para que a gente possa ressignificar e para que a gente possa se reconectar a uma parte mais essencial, mais autêntica da nossa humanidade, e assim a gente possa então acolher, abraçar a nossa humanidade e não ficar se sentindo o maior inimigo da sua vida. Você não é o maior inimigo da sua vida. Você pode confiar no que você sente, no que você percebe, nas suas potências e capacidades. Você provavelmente só precisa habilitar, desenvolver essas coisas. Eu passei uma vida inteira aprendendo a reprimir isso. É claro que não vai ser da noite pro dia que eu vou, pronto, virou a chavinha, aprendi e vou. Não, aí é processo, é vivência, né? Aí a gente precisa vivenciar essas situações de novas formas, né? Habilitar a nossa mente a perceber as coisas de uma nova forma, a se perceber, a se tratar de uma nova forma, para que a gente possa ir encontrando, então, um novo valor na nossa existência, tá bom? E aí, pra gente terminar, né? Aí, eu coloquei o antídoto dos condicionamentos, gente, autonomia de valor, que é exatamente trazer o valor da sua vida às suas mãos, para você. Ou seja, na hora que eu falho, não quer dizer que eu não tenho valor. Na hora que eu tô doente, não quer dizer que eu não tenho valor. Na hora que eu digo não quer dizer que eu não tenho valor. Eu tenho valor mesmo em todas essas situações. Não é isso que me define. Eu sou um ser humano e eu sou diverso, né? Então, o meu valor não está dependendo de uma ação, de uma aceitação, do quanto eu faço. Isso é uma coisa que já está anterior. E esse valor vem de como você se vê enquanto humano, enquanto pessoa. Então, vamos ler a frasezinha do final, porque eu já estou falando 1h20. Que live longa. Eu já sabia que ia ser longo quando eu escolhi esse tema. E essa é uma frase de Jung. Ele fala assim: descobri que sou mais eficaz quando posso ouvir a mim mesmo, aceitando-me, e quando posso ser eu mesmo. As pessoas têm medo, né, de ao se acolherem, se tornarem pessoas, sei lá, as pessoas às vezes conectam afeto com fraqueza. Então elas acham que ser afetuosas com elas mesmas vão torná-las fracas. Vai tornar você, na verdade, a versão mais poderosa de você mesmo. O amor é poder. O amor gera poder, gera autoestima, gera coragem, gera autoproteção. É o auto-amor, né? É o amor que vai fazer você falar aquelas palavrinhas lá que a gente falou no meio da live, que eu não vou falar mais agora. Pra quem chega uma pessoa e fala assim: porque você é um fraco, porque você é uma incompetente, porque você... E você entende que aquilo foi uma limitação, foi um momento que você não podia, um momento que você fala: isso daí é um problema seu. Isso daí é como você vê. Como você vive a sua vida, é um valor seu, não meu. O meu valor está em eu entender que isso é uma limitação e que tá tudo bem, que eu tô aqui pra aprender, ou que naquele dia não estava disponível, que eu não poderia, ou que eu não gosto disso, dessa situação, e continuo não gostando. E não preciso passar a gostar para ter valor. Então é quando você, de fato, tá conectado e relacionado com você. Gostaram da frase? Essa frase é maravilhosa de Jung, né? Então vou ler de novo. Descobri que sou mais eficaz quando posso ouvir a mim mesmo, aceitando-me, e quando posso ser eu mesmo. Quando a gente fica tentando ser uma coisa que a gente foi condicionado a ser, quando a gente fica reprimindo as nossas emoções, as nossas capacidades, a gente não está sendo eficaz na vida, né? A gente está sendo, na verdade, condicionado, sobrevivendo à vida e não eficaz, tá bom? Gostaram da live de hoje? Falei pra caramba!
amanhã lá no grupo do Telegram. Então a live de ontem já está lá no YouTube, tá, gente? Quem também não tem meu YouTube, pode ir lá na bio do meu Instagram. E aí também aperta no linkzinho, vai aparecer Telegram, vai aparecer YouTube. Aí você aperta lá no YouTube, já se inscreve lá, me ajuda, porque o YouTube é o lugarzinho difícil de crescer, gente, é YouTube. Então me ajuda, chama amigo, família, papagaio, bota todo mundo pra me seguir, todo mundo pra se inscrever, porque ajuda. Quando o YouTube percebe que você tá crescendo, ele vai divulgando mais o seu material, tá? Então me ajudem com isso. E amanhã eu tô mandando o resumo, né, da live de ontem, que já tá lá no YouTube, lá pro grupinho do Telegram, tá bom? Então vão lá se inscrever também, fazer parte da comunidade da Dri, que direto eu tô lá passando coisas extras pra vocês, tá? Um beijo no coração de todo mundo. Fazia tempo que eu não conseguia fazer live nos 2 dias, né, gente? Que a minha vida tava tão corrida, com mudança, né? Gente, tem uns projetos acontecendo aqui por trás. Escrevi 4 páginas de anotação. Ai, Thay, que linda. Manda foto pra eu postar aqui nos stories das suas páginas. Não precisa mostrar o que você escreveu, não. Só de relance, assim. Adorei. Escrever é muito bom, viu, gente? Fica aí a dica. Escrever é muito bom. Quem quiser rever a live escrevendo, ajuda muito, tá bom? Enfim, então fazia tempo que eu não fazia 2 lives. Fiquei muito feliz essa semana ter conseguido fazer as 2 lives da semana. Semana que vem estamos aqui de novo 2 vezes na semana. Mas estamos nos falando pelos stories, tá? Gente, fique à vontade pra mandar direct, que eu tô sempre respondendo quando possível, tá? Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima.